Olá, viva! Sejam bem-vindos ao The Talk and Talk Zone. O meu nome é Filomena Garcia e é com enorme prazer que vos apresento a nossa convidada de hoje, a talentosa soprano Susana Gaspar. A sua formação musical levou-a da Escola de Música do Conservatório Nacional de Lisboa à prestigiada Guildhall School of Music and Drama e ao National Opera Studio em Londres. A Susana foi parte integrante do Jet Parker Young Artists Program na Royal Opera House, em Covent Garden, onde interpretou papéis como Barbarina, em As Bodas de Fígaro, e Papagena, na ópera Flauta Mágica, e estas duas compostas por Mozart. Desde então, a Susana tem brilhado em palcos por todo o mundo, deu vida a outras personagens também, como Violeta em La Traviata e Chiu Chiu San em Madame Butterfly, entre outros. Colaborou com teatros de renome como o Teatro Nacional de São Carlos e a Grange Park Opera. Apresenta-se regularmente no Reino Unido, Portugal, Brasil e Malásia e conta com uma rica discografia que inclui obras a solo e colaborações com importantes orquestras e maestros. Preparem-se para uma conversa fascinante com uma das vozes que enriquecem o nosso país e cultura, Susana Gaspar. Olá, Viva. Susana, é uma alegria enorme ter-te aqui connosco no The Talk and Talk Zone. Olá, outra vez. Primeiro gostava de dizer que é para mim um grande prazer estar à conversa contigo, Filomena. Obrigada pelo convite, sinto-me privilegiada. O The Talk and Talk Zone é um canal que fala sobre espiritualidade e vamos querer explorar as tuas vivências na tua relação com a música, com o canto lírico e como isto tudo se entrelaça também com a transcendência e a espiritualidade. Por isso, vamos lá, vamos a isso, mas gostaríamos de saber, antes de mais, o que é que te levou realmente a esta área, não é? O que é que te levou à música clássica, ao canto lírico? Como é que entrou na tua vida e em que momento é que tu percebeste que era este o teu caminho? Esta pergunta era melhor ser feita à minha mãe, porque há coisas de que eu não me lembro e de que ela fala, não é? Quando eu era muito pequena, e eu acho que a música já veio comigo. Quando eu nasci, ela conta que e isso eu não me lembro, não é? Sim. Se calhar, pronto, só se acedesse lá aos meus ficheiros, não é? Que eu não, desde que vim da maternidade, fui para casa, eu não conseguia estar sem o rádio estar ligado, sem estar música. E era uma das poucas coisas que me fazia chorar, era quando desligava o rádio. Eu tinha de ter sempre 24 horas sobre 24 horas música. Incrível. Portanto, eu acho que isso já veio Contigo. comigo. Sim, eu gosto de todo o tipo de música, desde que seja boa, não é? Para mim há vários estilos de música, mas só há dois tipos de música, a boa e a má. A que eu considero pelo menos boa e má, pronto. Claro. A minha carreira tem a ver com a música clássica, porque acho que isso sempre foi a minha tendência, sempre esteve mais para a música clássica. E como eu disse desde pequena, porque há um episódio de que eu me lembro e há registro fotográfico e registro na lembrança de familiares, quando eu tinha 3 anos, foi quando me ofereceram num aniversário um piano, mas daqueles que se dá a crianças, tinha até o formato de um piano de cauda, mas assim com os desenhos e tudo, com um banquinho e tudo. Aquilo era... E eu não liguei a rigorosamente mais nada, já nem queria a festa, só queria estar ao piano. Portanto, eu acho que é uma coisa que realmente já veio comigo. Eu comecei no piano quando tinha 5, fiz o 8º grau de piano. Comecei primeiro particularmente com uma professora perto da minha casa e depois quando tive outra professora de piano que me levou para a Escola Profissional de Música da Almada, onde eu fiz o 8º, que já não existe, Escola Profissional de Música da Almada, onde eu fiz o 8º grau. Pronto. Só depois é que ingressei no conservatório, com 16 anos, para o curso de canto.
E isso também depois é outra história. Como é que eu fui parar a canto tendo eu começado no piano. Mas pronto, Ok. isto para dizer que, sim, a música sempre andou comigo. Fiz muitas outras coisas, mas a música sempre. E eu acho que nunca tive dúvida que era isso que eu queria fazer. Uhum. Ou seja, foste seguindo naturalmente O quase meu. o caminho. É, sim, Sim. é uma intuição. Estava dentro. É qualquer coisa que não. Uhum. Mesmo sem ter contacto com a música, eu já sabia que era isso. Ok. Então foi, Já veio comigo. de Pronto. certa forma foi fácil, então foi só Foi, ir foi. seguindo. Sim, Ok, fantástico. E então, Susana, a tua, enfim, estás dedicada ao canto, és uma soprano, hum, isto envolve várias coisas, como é óbvio, que vão desde o lado técnico, não é? sim, sim. Do canto lírico, portanto, tu todos os cantores são, destas áreas são altamente treinados, não é? Possuem uma técnica vocal excepcional, a potência, a extensão, a capacidade, a questão também, a capacidade de dar vida às obras, não é? Através da interpretação, da dicção também exemplar, e vão cantando em várias línguas, ainda para mais, a compreensão do estilo musical do próprio compositor. Portanto, há aqui vários aspectos do ponto de vista técnico que têm que treinar e aprimorar-se ao longo do desenvolvimento da vossa carreira. O que eu gostaria de perguntar é em que momento é que entra a alma, não é? Com tantas questões que têm que estar atentos, e ensaiam muito também, mas depois há o momento do palco e aí obviamente ganham uma outra vida. Mas quando vão fazendo esse treino, para chegar lá, não é? Para chegar à emoção, para entregar algo muito especial a quem vos vai assistir, quando é que entra a alma? Bom, eu acho que isso é o caminho que a pessoa leva até aí é muito diferente de pessoa para pessoa. Eu acho que Uhum, nós todos temos maneiras diferentes de abordar, por exemplo, quando estamos a trabalhar numa personagem, não é? Numa uhum, ópera. Eu posso dizer que eu primeiro gosto de ter uma visão do todo da personagem, mas talvez seja muito superficial. Eu uhum, vejo, a maneira como eu estudo é, eu primeiro vou ver como é a obra toda, vou ver como é o que é que aquilo me faz sentir, quando a ouço, como sim. espectadora, como membro do público. E depois é que eu começo um estudo mais a fundo. Eu nunca começo pela parte técnica vocal, eu começo sempre pelo texto. Muitas das vezes, como disseste, nós cantamos em várias línguas, portanto, e muito poucas são as vezes que eu canto em português, mas mesmo se fosse Eu em já te ouvi português, cantar em português. foi, Sim, pronto. Pois foi, pois foi. Mas mesmo que fosse em português, sim. é como ler um livro, não é? Uhum, Uh, uh, eu primeiro desassocio o texto da parte do ritmo pronto, das notas musicais e vou ler o texto. Se eu estivesse a ler o uhum, texto, o que é que aquilo. Como, há várias maneiras de se ler o texto, portanto, eu vou ler o texto. Portanto, eu aí acho que já há um pouco de alma quando se faz uhum. esse trabalho, não é? Porque estamos a lidar com emoções. O que é que Claro. aquele texto me faz sentir? Ou como é que eu acho que deve ser feito para fazer sentir a pessoa que me está a ouvir? Não é? Porque Uhum, nós somos comunicadores, nós somos um veículo, não é? Nós temos o compositor, nós temos a pessoa que escreveu o texto. Eu sou um veículo para comunicar aquilo que eles quiseram. uhum. Claro que eu tenho alguma liberdade, não totalmente, porque eu tenho que respeitar Sim. o que lá está, mas eu sou só um veículo para a transmissão da mensagem, não é? Uhum, Pronto. É assim que eu começo. Depois, vamos então à parte mais técnica, e aí a alma fica um bocadinho primeiro, pelo sim. menos na minha, a alma está lá sempre, não é? Porque Sim. a pessoa, quando faz com amor, não é? Uhum, Quando faz porque quer fazer, há sempre um pouco da alma lá. claro. Estudo as notas, às vezes são mais complicadas do que outras, não é? Há obras mais complicadas que outras, mas estudo as notas, o ritmo, depois ponho tudo junto.
quando eu já desbravei o caminho da técnica vocal, no sentido de colocar aquela personagem no meu corpo, pronto, então aí começa todo um outro trabalho, que vou lá buscar a alma outra vez, não é? Mas, mas esse processo todo muito depende com quem é que também estou a fazer, quem são as pessoas com quem é que se está a trabalhar, portanto, é uma coisa sempre em conjunto. Eu posso até fazer um trabalho em casa e ir com uma ideia, a personagem é assim, não sei o quê, chego lá e depois o fim é completamente tudo diferente, porque essa personagem também só vive e só é quem é Sim. por causa das outras. Portanto, é muito interessante esta. Claro que nós devemos ir para um primeiro ensaio, já com uma ideia formada e tudo, mas a alma vai mudar, não é? Sim, Porque, pronto, porque é um trabalho em sim, conjunto, não é só aquela claro. personagem, são várias, Ou mas é seja, um trabalho. pode ser fluido, pode ser muito Sim, fluido, não sim. é? É como eu vejo, eu costumo dizer, para mim os ensaios são a parte melhor, são a parte mais rica do processo, porque é aí que nós podemos dar asas à nossa imaginação. Os concertos e as récitas são o produto final, já está. Uhum, Claro que uma récita nunca é igual à outra, nós não somos máquinas. claro. E, portanto, uma récita nunca é igual à outra, nem o deve ser. Uhum, E não é só porque nós somos diferentes todos os dias e sentimos de maneira diferente, mas para mim também tem influência no público. Eu normalmente numa ópera não consigo ver ninguém no público, mas eu sinto a plateia. uhum. E a plateia dá-me determinada energia para naquele dia ser assim. Por isso é que às vezes há noites absolutamente divinais e nós dizemos, acho que nunca tive uma noite assim. E nem é porque eu tenha cantado melhor, mas é toda a energia Claro. que está na sala. E Uhum, isso inclui não só as pessoas que estão na produção, mas uhum, as pessoas que estão a ouvir e a ver. claro. É muito interessante, mas o público dá-nos a energia e nós damos. É uma, Ok. é uma troca. Eu acho que o público não tem noção, mas Sim. Ou seja, já estás a. Sim, provavelmente quando estão a assistir podem não ter essa noção, mas já estás a levar para esse campo de transcendência, não é? De unicidade com o todo, sim, não é? Daquele grupo que está ali, conseguem formar uma entidade única e sim. sentir-se, e tu Mas sentiste como parte dessa sim, sim, entidade única, não é? absolutamente. Eu acho que mesmo pessoas que sejam mais céticas, vamos lá, que eu tenho alguns Sim, colegas que, pronto, não acreditam que existam energias, mas falam delas sem saber. sim. Porque também dizem, ai, eu julgo público. Ai, portanto, as coisas estão Exato, lá, só que não exato, chamam pelos nomes. exatamente. Mas todas as Sentem, pessoas não é? sentem, porque às vezes dizem mesmo, hoje o público, olha, a recita foi assim um bocado xoxa. Acho que o público também. Uhum. Mas eu tenho noção absoluta. Há noites que são incríveis e há outras que são menos boas. E não tem só a ver com o meu estado de espírito para quando lá vou, porque Claro. fica transformado no palco. A pessoa sente mesmo a energia da sala, é uma coisa Uhum. impressionante. Ok, fantástico. Susana, as histórias que são contadas nas óperas exploram naturalmente temas, muitos deles universais, não é? E muito intensos também, como paixão, amor, perda, vingança, ambição, sacrifício, Inveja. inveja, abandono, humilhação, enfim, conflitos vários, sentimentos de melancolia, reflexão, luto, e servem como verdadeiros convites para, muitas das vezes, ilustrar a fragilidade da vida, não é? Como é que tu vives interiormente? Pronto, já falaste aqui um bocadinho da dimensão da relação com o público, agora é a relação com as personagens, não é? Com a Uhum. obra. Como é que vives interiormente toda a carga emocional que te é proposta ao representares as personagens? E alguma vez te sentiste a sublimar os teus próprios processos internos enquanto estás a executar uma determinada performance? Hum, então, claro que há personagens mais complicadas
Sim. do que outras, mais complexas. Porque eu acho que é difícil para o ser humano, isto na vida do dia a dia até. E uma pessoa pôr-se na pele da outra, que é isso que nós temos que fazer. Exato. Porque, por exemplo, um cantor lírico, não é? Um cantor de ópera, é um ator também. Portanto, é a mesma coisa que ir ver um filme. Só que nós depois temos a música, a partitura em si, não é? As notas, o ritmo, nós temos que obedecer a isso. Portanto, essa é a parte que não nos dá tanta liberdade, porque nós temos que respeitar uma coisa que está ali. Dentro daquilo que está ali temos essa liberdade. Mas isso influencia também, essa parte técnica e parte musical, influencia a maneira como nós interpretamos. Pronto. Portanto, há essa parte que é eu sentir-me livre e criadora de uma coisa que já está criada. Ok. É complexo, mas pronto. Chegando aí, há personagens mais complicadas do que outras, há histórias mais difíceis do que outras, também há personagens que são o oposto daquilo que a própria pessoa é, mas o mais interessante é quando nós achamos, esta personagem é completamente diferente de mim, e depois quando a pessoa aprofunda o estudo vê, se calhar não é assim tão diferente, eu se calhar não me conhecia. Isto também é interessante, Ok. há de Sim. tudo. Ok. Eu já tive ocasiões que eu sou uma pessoa muito emotiva, em palco, e gosto de ir ao extremo. Só que às vezes o extremo não é seguro, não é? Pois, Porque nós temos uma coisa para respeitar e temos uma técnica para. claro. Pronto, mas já me aconteceu por vezes eu deixar-me ir na personagem demasiado. Eu nunca me posso esquecer que eu sou um veículo. Eu não tenho que sentir exatamente o que aquela personagem sentiria. Eu tenho é que fazer o público acreditar que eu estou a sentir. E para isso há técnica. Mas eu também não sou uma pessoa que consiga fazer tudo em técnica a fingir. Eu tenho que sentir alguma coisa. Portanto, o conseguir este equilíbrio é muito complicado às vezes. Principalmente, por exemplo, em personagens como a Madame Butterfly, que é uma história, é um morro no estômago, não é? Pronto, Exato. por isso são personagens todas que morrem ou de tuberculose, ou que se matam, ou que, pronto, qualquer coisa assim, não é? Que é o caso da Madame Butterfly. Mas, pronto, mas também depois qual é a parte difícil? A parte difícil é que a Susana Gaspar não é a Cho-Cho-San, a Madame Butterfly, nem nunca na vida nunca tive uma experiência assim. Portanto, é o tentar pôr-me na pele de uma pessoa real. Eu tenho que fazer aquela pessoa ser real, ela tem que passar do papel, eu tenho que encarnar este equilíbrio é muito complicado. E nós estamos sempre a tentar este equilíbrio, não é? É dar o nosso máximo, mas não dar demasiado, porque podemos passar para o outro lado e depois não sermos capazes, e isso de influenciar a nossa prestação e depois também influenciar na maneira negativa. Portanto, Exato. este equilíbrio é muito complicado. Pelo menos para mim, estou a falar por mim, não é? Que eu acho que cada pessoa é uma, não é? Claro. É uma pessoa e temos todos maneiras diferentes de. Eu estou a falar assim porque eu sou uma pessoa que não consegue também só fingir. Claro que aquilo é teatro, mas eu não consigo estar a fazer uma cara que estou a chorar e realmente não estar quase a chorar. E portanto é o não deixar chorar para não me afetar a voz, por exemplo. Mas eu tenho que chegar quase lá, eu sou uma pessoa que tem que chegar quase lá. Portanto, isto é um bocado cansativo psicologicamente. Pois acredito que sim, não É. é? E pronto, está respondida aqui à questão e estavas a falar, eu estava-me a lembrar também um bocadinho dessa ópera, que tive a oportunidade de ver uma transmissão em direto, por acaso. E de facto é lindíssimo estarmos também para o público, porque é a minha experiência, que é por um lado sentir essa beleza, não é? Essa perfeição do canto que está a ser executado, todo o cenário, guarda-roupa, portanto, toda aquela beleza, toda aquela envolvência e depois a lidar com o drama da vida humana,
não é? Como a ilusão, o abandono, a tristeza e depois A traição, desejar, assim, a traição e pronto, e chegar ao humilhação. limite e tirar a própria vida. Portanto, tudo isso é um convite em que se oscila em muitos estados emocionais no mesmo momento, portanto, e acredito para quem está a executar haja uma dificuldade redobrada, triplicada. E falaste aqui nesta personagem, para além das personagens, das várias óperas que tens, pronto, tens participado, existe algum compositor que também seja particularmente intenso e quando tu sabes que vais fazer, executar uma obra daquele autor que já, pronto, já sabes qual é o preparo emocional que possas ter a fazer para entrar e mergulhar dentro, ou pronto, ao compositor ou até mesmo maestro, não sei. Há esses casos também? Eu geralmente, às vezes as pessoas perguntam-me, qual é o teu compositor preferido? Claro que eu tenho uns que me chegam mais ao coração do que outros, isso é inevitável, é assim que nós somos, mas eu geralmente, a minha tendência é sempre para gostar mais daquilo que estou a fazer no momento. Isso é sempre a minha, eu neste momento estou apaixonada é por isto, e é o que eu estou a fazer. Mas há um compositor que eu nunca me canso de interpretar, não é? De cantar, que é Puccini, e é o da Madame Butterfly, por exemplo. Eu sinto uma afinidade com a música dele, no geral. Já fiz alguns papéis e tenho, não sei, é qualquer coisa que eu nem, não consigo explicar, porque eu entendo perfeitamente aquele compositor e é onde eu me sinto melhor. Há assim uns quantos compositores, Sim. como Puccini para a ópera italiana, embora eu goste muito de Verdi, já tenho feito coisas de Verdi, mas o Puccini tem ali qualquer coisa extra especial que me, pronto, me diz, pronto, entendo de uma maneira que se calhar não entendo os outros. Pronto, é uma coisa que não se estuda, é um entendimento, não sei. Como para música alemã, Richard Strauss, como para música francesa, Debussy. Três, por exemplo, se eu puder escolher, Claro. fico sempre satisfeita a cantar. Sempre. Os outros também, alguns que eu até possa dizer, não é assim o meu favorito, passa a ser. Ok. Eu aprendo a. E Susana, tu costumas tirar férias da música clássica, como quem diz, ou seja, quando não estás a estudar ou a ensaiar ou em alguma turnê, ouves ou guardas esse tempo para ouvir outros géneros ou para fazer uma pausa? Como é que é a tua relação com a... É assim, eu em casa ouço muito pouca música. Eu gosto muito de silêncio. Ok. Também. Pronto, gosto de descansar. A música clássica, às vezes ouço e não tenho que estar a estudá-la para ouvir, porque eu ouço outras Claro. coisas que não coisas de canto, só coisas instrumentais, de orquestra, Sim. de piano, de seja o que for. Mas eu, assim, quando ouço música, é como eu disse, de todos os estilos. Eu gosto de ouvir, eu adoro a Ella Fitzgerald, uma das minhas cantoras preferidas, assim como eu adoro os Queen, Elton John, etc, etc. Portanto, eu tenho assim, tenho gostos musicais muito vastos e quando quero descontrair com música, não é música clássica que eu ponho. Ok. Porque a música clássica vai-me logo, aquele violino, Pronto, era por mais que eu queira relaxar, não é? era essa a Não é ideia hipótese. Não é hipótese. Não, eu ouço tudo um pouco, ouço jazz, blues, música mais comercial, o que seja, pronto. Ok. Sei lá. Esta curiosidade era mais como é que tu fazes essa gestão, sendo uma área do teu Sim. trabalho, não é? E naturalmente quando estamos nos nossos momentos de lazer, gostamos de sair um pouco do trabalho, não é? E levar para outros campos, sendo que tu tens a música como pronto, uma área de interesse, se a levas também para o teu lazer, a parte, o género da música Sim. faz parte do teu trabalho, ou se a excluís só para... Sim. Sim, o tipo de música que eu ouço no meu lazer, isto vai muito do estado de espírito do dia, ou do que eu estou a fazer no momento, não é? Porque há dias que eu digo assim, ok, eu gosto de jazz,
mas não é isto que eu quero ouvir. Preciso de uma coisa mais, sei lá, até vou ouvir uma coisa que se calhar é uma coisa que eu ouço muito, rock ou uma coisa assim. Portanto, Claro. depende muito daquilo que eu necessito. Às vezes, por exemplo, se estou um bocadinho mais em baixo, em termos de energia, se me sinto um dia cansada, acordei cansada e tudo, vou daqui até ao teatro, antes do ensaio, Sim. daqui até ao teatro. Podia ir em silêncio, mas estou a precisar de alguma coisa alegre que me... Olha, vou pôr, sei lá, uma Lady Gaga, sei lá. Coisas que eu ouço muito pouco, mas que às Claro. vezes me... Ou vou ouvir uns Bee Gees que têm assim uma batida, não é? Ok. Um Staying Alive, uma coisa assim que é o que eu Sim. preciso. Também utilizas a música como É, estratégia para te elevar sim, emocionalmente e para sim, ter sim, sim, sentes sim. mais energia ou mais força, seja lá o que for que estejas a Sim. precisar no momento. Muito bem, voltando aqui à questão da música clássica e à questão exatamente da, da espiritualidade, que andamos muito em torno disso, mas a música clássica tem uma relação muito profunda, não é? Tem raízes, inclusive nos contextos religiosos, em rituais, portanto, as próprias composições muito específicas, sejam as marchas nupciais, sejam os requiems, portanto, tem toda uma dimensão espiritual. O que eu gostaria de perguntar-te, como tu estás muito inserida nesse meio, se ainda hoje, naquilo que é feito, continua a estar presente esta dimensão espiritual, quer nas obras que têm trabalhado, quer vai sendo feito de novo. Não sei se entendi, se vou responder à pergunta. O que estavas a perguntar é se, por exemplo, se houver um concerto com, vamos imaginar, o Requiem de Verdi, Sim. se é só uma representação como podia ser a Madame Butterfly, ou se há Uhum. alguma espiritualidade envolvida nisso? É Não, isso que estava, não? sim, ou seja, se há essa utilização, Ok, ok, para transportar para essa dimensão mais de, seja evocar a questão sim, de, pronto, da relação ou a questão da morte, ou levar sim, para esse campo, se há essa utilização com esse fim específico de pensar e refletir sobre questões mais profundas, e também não digo ritual, no sentido em que, pronto, sim, não é esse o caso, mas se está isso sim. presente, se É há assim, isso. no que eu acho que sim e que não. Uhum. Não exatamente da mesma maneira. Vamos lá ver se eu me consigo explicar. É assim, eu acho que tudo aquilo que nós fazemos, seja ópera, seja qualquer história da ópera, seja um recital de canto e piano, seja um requiem, seja uma missa, que ainda vou fazer no dia 2 de maio a missa Grande Marcos Portugal, na Igreja de São Roque. Uhum. Eu acho que tudo aquilo que nós fazemos hum, é para alcançar, é para fazer as pessoas sentir alguma coisa. Tem alguma espiritualidade nisso. Tudo o que nós fazemos tem alguma espiritualidade, quer queiram dar esse nome ou não. Uhum. Mas é sempre para elevar, não é à toa que as pessoas dizem a música clássica eleva, não é? Uhum. Eleva o espírito, seja de quem ouve, mas também de quem está a executar. Seja um instrumentista, seja um cantor, até o maestro. Sim. Pronto. Nesse sentido, sim, é espiritual. No que diz respeito a obras sacras, nós fazemos concertos, eu acho que o intuito de as fazer já não é o mesmo com que se fazia antigamente. Se calhar, quando Marcos Portugal escreveu a Missa Grande, que eu vou cantar, que vou Uhum. participar agora no dia 2, foi mesmo para integrar numa celebração. Nós não o fazemos. Não é uma celebração, é um concerto. Não quer dizer que nós não nos apoiemos nos textos, e muitas vezes é em latim, Uhum. não é? E o que é que isso queria dizer? Nós vemos uma missa ou um requiem da mesma maneira que vemos uma Madame Butterfly ou uma Bohème ou uma Traviata. É nesse sentido que eu quero dizer, ou seja, a nossa maneira de, de abordarmos e de interpretarmos é indo ao texto, não é? O que é que
mas nós não pensamos em que situação na missa, ou isto é uma celebração nesse sentido, não. Uhum. Mas o nosso objetivo é a elevação, seja como obra sacra ou não. Não sei se respondo. Sim, 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 sim. Ou seja, está intrínseco, ao fim e ao cabo. Não há assim grande. Se há essa intenção ou não, Eu acho, acaba por estar sim, presente. eu acho que é espiritual, mas não religioso. Sim, 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 sim. Embora seja uma obra sacra, uma obra religiosa que, que teve origem provavelmente num pedido do rei, claro, Uhum. no nosso caso em Portugal, a maioria das pessoas é católica ou foi assim educada, portanto, a estrutura é de uma missa católica, não é? Um Uhum. requiem também, os textos também em latim, portanto, tem muita conexão com a igreja, mas nós já não o fazemos com esse sentido. Fazemos como uma obra, pronto, Claro. que naquela altura era utilizada de uma certa maneira, mas agora é apenas uma obra e pronto. Assim como as outras que fazemos, tem algo de espiritual, todas têm. Não é por ser sacro ou não. Pelo menos isto é a minha opinião e também não acho. Sim, Não é dessa maneira que abordamos, já sim, não há claro. essa conexão com a Igreja Católica ou a Igreja não sei. Sim. Não. Ou seja, pronto, não há nos dias de hoje muito já essa envolvência. Não, porque, por exemplo, tanto fazemos um Requiem de Verdi ou uma missa Uhum. em Dó menor de Mozart, como fazemos uma Paixão de Bach. Ele não era católico. Uhum. Como fazer, não é? Portanto, nós temos obras de pessoas, ou, por exemplo, umas vésperas de Rachmaninoff, que é absolutamente divinal, não é Uhum. católico. Uhum. Portanto, há ortodoxo, sei lá, há obras católicas que nós ligaríamos porque nessa altura assim era feito, mas agora não, funcionam todas como é um concerto com esta obra. Uhum. Ok. Há algum, na tua opinião, algum compositor, e falando desse convite para a transcendência, cujo trabalho seja, falas de elevação, não é? É sempre Uhum. uma proposta de levar para um campo de elevação emocional, espiritual, até mesmo falando, aliás, porque estão a lidar com as frequências, para quem Exato. está no Sim, mundo sim, sim. espiritual, sabe efetivamente o poder das frequências de cura, e alguns dos trabalhos estão sintonizados nessas mesmas frequências que são trabalhadas no campo holístico, mas remetendo para a questão da música clássica, há alguns compositores que são atribuídos a essa maestria, não é? Das suas Sim, composições, que até há sugestões de ouvir em modo repeat algumas das sinfonias, nomeadamente Beethoven, ou alguns momentos dessas sinfonias, porque de facto promovem bem-estar, promovem harmonia, paz interna, relaxamento, ligação com o cosmos, transcendência, portanto, e há uma relação muito próxima para quem está nestas áreas mais holísticas destas propostas de se colocarem, de se exporem à música para trazerem esse bem-estar, não é? No caso, sentes isso em particular neste ou naquele compositor? sinto, eu acho que, por exemplo, um bom exemplo disso, na minha opinião, é Mozart. Ok. Eu acho que Mozart é dos compositores mais extraordinários que há, porque não é nada de complicado, mas é único. Não há nada mais único do que as composições de Mozart. É uma Ok. coisa impressionante. Ele era mesmo muito elevado, ele tinha conexão com, sei, quem lá estiver, quem lá estiver é absolutamente divinal. Acho que Mozart, sim, acho que Mozart está nessas frequências. Pronto, se calhar nem todas as obras, tudo bem, Sim. mas sim, assim como eu sinto isso com Bach. Uhum. Bach, por exemplo, é um compositor que, não sei, a música dele também, principalmente a música coral, Ok. Uhum. para mim. E eu acho que isso depois também depende das pessoas, em que frequência é que nós estamos, Claro. não é?
Assim como Beethoven também. Eu acho que são três bons exemplos: Beethoven, Bach E Mozart. e Mozart. E Ok, provavelmente estou-me a esquecer de outros que agora não me vêm à cabeça. pronto, mas. Mas Mozart, eu diria. E Uhum, talvez Mozart e Bach, para mim, uhum. não sei, têm qualquer coisa de transcendente. Hum, Acho que dizem, se não estou em erro, que para as vacas darem melhor leite e mais leite, põe Mozart. Não é à toa. Que não tem nada a ver com a nossa conversa. Não, mas é para Não percebermos, isto tem, tudo é tem. energia, não é? Isto é tudo. Não, interfere ao nível mais Sim, profundo, e quando eu falo nível mais profundo do sim. ser, é ao nível celular, não É é? isso, é isso. Trabalha ali ao nível celular, ao nível do nosso, inclusive da estrutura do DNA, porque a música quer dizer, o que ela é feita? Vibração, não é? Uhum. E a vibração interfere com tudo o que existe no campo, nomeadamente com Sim, os sim. nossos corpos. Basta fazer um ensaio num laboratório para Sim, sim. ter essa conclusão, não é? Ainda por cima a música clássica, as notas que atingem, quem canta também, quem vibra com notas muito agudas, como tu fazes, Sim. deve sentir essa, ao nível físico até, não sei se me podes partilhar aqui connosco, o que é que se sente, por exemplo, quando estás a vibrar notas que chegam a níveis, pronto, ou muito agudos, ou quando há uma extensão vocal muito grande, como é que o teu corpo reage a essas... É assim, no que diz respeito às notas agudas, há um libertar. É a Uhum. sensação de como é uma carga energética enorme que sai, a pessoa sente-se livre, sente-se liberta, não é? Sim. Mas eu tenho uma relação muito próxima com notas graves, que eu gosto muito e que me fazem sentir mesmo bem, fisicamente. Uhum. Não são só as notas agudas dão-me uma sensação de libertação, mas as notas graves dão-me uma sensação de enraizamento, que também é Ok. necessário. Uhum. E eu gosto muito das notas graves e tenho muito prazer em fazer notas graves e sentir o meu corpo todo lá nas notas graves e aquelas vibrações graves. Ok. É, são, é muito, é bom ter as duas coisas. Ok, muito bem, obrigada, Sana, por mais esta partilha. O que eu gostaria de perguntar, vamos aqui caminhando nesta conversa assim simpática e interessante e rara, e rara, muitas das vezes rara. O que é que eu gostaria de perguntar? No mundo em que vivemos, enfim, podemos dizer que muito dominado, ou muito dominado, pronto, é esta a percepção Uhum, que tenho e é esta que partilho, mas muitas vezes dominado pelo ruído da superficialidade, não é? uhum. Qual é que acreditas que possa ser o papel da música clássica ou os desafios que se podem colocar à música clássica? hum, Na sociedade, não é? O papel que tem, a função que tem na sociedade, tendo em conta este crescendo daquilo que é mais superficial, daquilo que é menos Uhum. profundo, daquilo que é mais rápido. Hum, achas que vamos continuar a ter esta capacidade de nos permitir tocar profundamente através Ahm, digamos assim? Infelizmente a resposta que eu vou dar não é muito boa, porque eu acho que a música clássica está a sofrer dessa superficialidade, Uhum, infelizmente. É um mundo que anda a uma velocidade vertiginosa e a música clássica realmente, quer dizer, não estou a puxar a brasa à minha sardinha, e eu já disse aqui que gosto de ouvir vários tipos de música, mas é verdade que a música clássica, não sei, eleva para outro sítio. Há qualquer coisa realmente especial nisto, não é estar a puxar a brasa à minha sardinha. uhum, Um, e é como é que eu ia dizer? É, é uma, é um estilo de música,
Eu acho que tudo tem que ser feito na vida, devia ser feito com profundidade, mas a música clássica é um estilo de música que requer essa profundidade. Não faz sentido se não houver essa profundidade. Não faz sentido, nem é executada da melhor maneira. Hoje em dia nós estamos num mundo que anda rápido, 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 e queremos é rápido, queremos é novo, queremos é bonito, queremos é o bonito, sendo aquela o que o mundo acha que é bonito, Bonito, não é? exatamente. Porque a beleza há em muitas coisas diferentes, não é? Pronto. Tudo pode ser belo, depende dos olhos de quem o vê, Claro, não claro. é? Pronto. E a música clássica, infelizmente, está-se a tornar, em vez de ser arte e em vez de ser uma coisa, um veículo para uma elevação espiritual, infelizmente estamos a ir por um caminho de isto é um negócio, é um business. Tem que ser rápido e tem que ir com o resto dos Instagrams e com as fotografias e com os modelos e as medidas e portanto, também nós estamos a sofrer disso. Por exemplo, no que diz respeito ao canto, escolhe-se desta maneira, hoje em dia. Aquela pessoa tem aquelas medidas, é mais magra, tem olho azul. A outra não, a outra é baixinha, é mais gordinha. Não. Pronto. Não interessa se tem voz ou se não tem voz para cantar. Portanto, isto já retira a profundidade da coisa. Claro. As coisas têm que ser escolhidas por quem é que desempenharia melhor esta função, independentemente daquilo que se vê. Não é? Claro que é importante uma parte visual, mas é para isso que serve uma caracterização. Isto estou a falar da ópera, por exemplo. Claro. É para isso que serve a caracterização. Mas como o mundo está muito superficial, tem que ser tudo muito rápido, está-se a tirar a capacidade de criatividade e de profundidade às pessoas. E nós também estamos a sofrer disso. Ok. Por exemplo, eu tenho 43 anos, quase 44, em uns dias. Está claro. E para algumas, já está quase. Para algumas pessoas eu já sou velha. Eles preferem uma rapariga que tenha 20, independentemente de ter mais experiência ou não ter melhor voz ou não ter. Portanto, Sim. é igual a outros departamentos. Eu falo com pessoas que têm outras profissões e é igualzinho. Sim. Infelizmente, uma coisa que é de tanta elevação é a arte, está a sofrer disso também. Eu não acredito que as coisas aguentem muito tempo assim. Não é possível. Vai ter que ir para um lado ou para o outro. Não é possível. Por comprometer a própria qualidade, não é? Absolutamente. É um trabalho que também requer experiência de Sim. vida, ter esse ancoramento, não é? Em termos Agora para poder tudo. entrega. Sim. Agora tudo é muito rápido. Apanha-se um avião, no outro dia já se está no outro lado do mundo. Portanto, tudo isto vai contribuir para que as coisas andem rápido demais. Geralmente, às vezes, ouço assim: antigamente é que era, já não há maestros como agora, já não há mestres como antigamente, já não há cantores, os cantores de antigamente é que eram bons. Os cantores de antigamente, os músicos de antigamente, tinham tempo de ensaio, de preparação, faziam uma coisa, não estavam um dia em Nova Iorque, no outro dia em Paris, no outro dia em Viena, no outro dia em Londres, como agora. Isto é humanamente impossível. Também Porque como eu, pois. nós não somos máquinas, não é? Há um processo. Eu, por exemplo, quando faço quando interpreto uma personagem numa ópera, eu tenho um tempo de luto quando acaba. Claro. Eu tenho um tempo de luto. Eu faço luto daquela pessoa. Aquela pessoa viveu comigo durante não sei quanto tempo e agora faço o luto dela. Ela agora vou metê-la no armário por uns tempos. Pode ser que volte lá outra vez ou não. Claro. Portanto, há um luto, há um desapego e, portanto, um artista precisa deste tempo de luto, entre aspas, Sim. que não tem hoje em dia e, portanto, as coisas andam em cima umas das outras e tem que ser tudo muito superficial. A pessoa não tem tempo para se deixar emocionar, para se deixar ligar, para se ligar muito às coisas. É tudo de qualquer maneira, é tudo. Lamento saber que também chegou aí. Obviamente necessitam desse tempo para fazer o vosso trabalho com competência
E também não acredito que o jet lag possa ser o melhor para, para uma equipa ou para um maestro executar o seu trabalho, não é? Somos humanos Não, e claro que sabemos não. que o repouso é absolutamente fundamental para estarmos na nossa melhor capacidade, para o que quer que seja. E era isso também que eu gostaria de perguntar, ou seja, não só a forma como, pelos vistos, está a ser tratado, não é? Quem está a trabalhar nesse campo, mas também a quem, para quem queira assistir, não é? Como sabemos, muitas das vezes as oportunidades hoje em dia para assistir a espetáculos, em geral, já não falo da música clássica, portanto a questão de não ser assim tão acessível, e considerando a arte, as várias expressões artísticas como essenciais, como eu considero que são, para a preservação da identidade, para a preservação para a transmissão de conhecimento, para a unificação para, dos povos, o bom relacionamento entre os povos e culturas, portanto, tudo isso é absolutamente, e a arte traz-nos essa oportunidade. Aliás, como dizia Churchill, se não é para isto, uma vez, enfim, é-lhe atribuída esta frase quando discutia a questão do financiamento para a cultura, se não foi por isso que lutámos, então por que é que terá sido? Exatamente, exatamente. E são conhecidas as afirmações que este grande líder fez no século passado, não é? As artes como sendo essenciais para qualquer vida completa, vida em termos de uma sociedade, de um país, e que o Estado deve naturalmente apoiar e encorajar a promoção artística. Eu tive a oportunidade, por exemplo, na Ópera de Viena, de assistir à Traviata de Verdi por 2 euros. Porque pronto, Viena nós sabemos que também é quase a capital da Europa da música clássica. E eles têm esta coisa fantástica, ou pelo menos tinham na altura, espero que ainda continuem a ter, mas sempre tiveram, durante muito tempo, a oportunidade de dar acesso a cada espetáculo à pessoa que não tem recursos para poder assistir a uma ópera, não é? E então a pessoa só tem que ir com um bocadinho mais de antecedência e tem muitos lugares reservados para estes lugares acessíveis. Obviamente faz uma fila que dá a volta ao quarteirão, mas as pessoas conseguem entrar. Não é para meia dúzia de pessoas, é para muita gente na realidade, e que estão a assistir juntamente com outras pessoas que estão em camarotes, que estão na plateia, que estão muito bem vestidos, com muito requinte, outros estão menos vestidos e não há discriminação, na realidade. E todos têm a oportunidade de assistir ao espetáculo, que é exatamente o mesmo, portanto, a ter a cultura acessível para todos. Obviamente nós não temos aqui essa tradição, alguma coisa vai sendo feita, e o São Carlos tem feito já há alguns anos um programa que oferece, obviamente com mecenas a apoiar, mas que oferece essa oportunidade. Mas o que é que eu queria perguntar é se tens alguma ideia que possa servir efetivamente para promover mais a cultura, para promover também, neste caso, a música clássica e a ópera, junto daqueles que são mais novos, não é? Porque se não chegar a eles, é quase de prever que daqui a pouco será uma minoria que muito provavelmente terá interesse por estas áreas. O que é que para ti seria uma boa ideia? Primeiro começaria por, nós temos que educar o público, e o público não se educa quando o público já é um público com 60 anos que nunca foi à ópera, não é? Eu estou a falar num número grande de público. Claro. O público tem que se começar a ensinar o público desde pequenos, não é? Como se diz, é de pequenino que se torce o pepino, não é? E isso é uma coisa que fazem muito bem. Quando eu estive em Inglaterra, eles fazem muito bem lá. Todas as crianças, mais pobres, menos pobres, têm acesso às artes. Seja a ópera, têm contacto com a ópera, têm contacto com musicais, têm contacto com o mundo do espetáculo, com teatro, com isto e com aquilo. E depois as crianças sentem afinidade com coisas diversas. E é assim que eles fazem o público. Lá, o público não está a morrer.
porque eles são educados desde pequenos. Eles são ensinados que é uma coisa acessível para todos. Em Portugal, o problema são os dirigentes, que tudo é importante, exceto a cultura. Não é tudo, infelizmente não é tudo. Há Sim. outras coisas que também não são importantes para eles. Lá está a educação, ou saúde, pronto, aquelas 3 coisas, né? Não são. Exato. Mas agora falando só da cultura, nós continuamos pronto, nós estamos num país em que isso não vem de cima e, portanto, não há medidas para se educar esse público. E é uma coisa muito inglória, porque eu conheço o Teatro Nacional São Carlos, tenta fazer, eles têm inclusive coisas com crianças, têm umas, eu não sei muito bem, mas eles têm umas coisas com crianças que as escolas vão lá e têm um dia de explicação, e já crianças têm ido a recitas nossas e a ensaios gerais, o que eu Boa. acho excelente, mas não é o suficiente e não chega a todos, porque uma coisa são as escolas em Lisboa e o resto do país. Claro. Mas não há financiamento, as pessoas também não podem fazer as coisas se não houver, quer dizer, não é? Claro. Não há interesse de cima. Quando se fazem coisas, é sempre coisas porque alguém tem amor à camisola e porque, pronto, sei lá, há uma Câmara Municipal, não sei aonde, que vá lá, tem uma pessoa que acha importante a parte da cultura e faz coisas. Ainda há pouco tempo eu fui fazer, porque fui substituir uma colega que estava doente na Traviata, em Lousada, numa academia. E aquilo estava cheio, mais houvesse e mais enchia. E vê-se com poucos recursos, juntaram-se todos e puseram uma ópera em cena. Impressionante. Mas quê? Amor à camisola. Claro. Não têm apoios de outras coisas, de outros sítios que deveriam ter, não é? Do Ministério da Cultura. Isso não há. Onde é Claro. que está a parte cultural nas escolas? Inserida num programa não é? Na parte escolar? Não está. As crianças em Portugal, se quiserem ter música, fazerem coisas, é tudo extracurricular, mas os pais não têm maneira, não é? Muitas vezes, não é? Nem todos os pais têm maneira, nem toda a gente pode ir para o conservatório. Claro. E, portanto, tem que ir a escolas de música que têm que se pagar, os pais não têm. Não há subsídios para essas coisas suficientes. E ainda agora, a Academia de Amadores de Música está em perigo porque os tiraram do sítio onde eles sempre tiveram. Portanto, parece que não há interesse político em relação à cultura e, portanto, é muito complicado para o pouco que há fazer alguma coisa, não é? Portanto, isto Claro. mesmo assim, muita coisa as pessoas tentam fazer. O facto de haver um festival ao largo no São Carlos é absolutamente fenomenal, é grátis, leva a música clássica, porque a questão aqui isto é uma pescadinha de rabo na boca. As pessoas não estando em contato com a música clássica têm sempre esta ideia que isto não é para mim, isso é só para alguns, é de elite. Se calhar em algum tempo já foi para a elite, mas não é. A música clássica é para toda a gente, assim como é a música pop, assim como é a música jazz. Claro. Não é? A arte é para todos, assim deveria ser, e o público deveria sentir isso. Claro que eu entendo que nem toda a gente tem 60 euros para ir ver uma ópera, mas então se calhar, mas para isso tem que haver interesse de cima, político, Claro. em proporcionar coisas que as pessoas, como o Viena faz, não é? Exatamente. Isto é tudo muito complicado, eu não sei como é que se resolveria, porque eu não. Pronto, eu estou na outra parte, que eu limito-me, quando há projetos, eu limito-me a estar no palco e a fazer. Portanto, eu não estou nestas dores de cabeça de produção Mas eu sei, e tenho colegas e amigos que estão nessas partes de tentar desenvolver projetos e tentar desenvolver projetos com escolas, isto e aquilo, e é muito complicado. Não porque não haja vontade, mas não há vontade política. Não é? A pessoa faz uma proposta e não ligam, ou nem se ouve resposta, não. E é muito importante porque, obviamente, a educação e a cultura insere-se, digamos assim, neste grande campo que é a educação, e a educação é a liberdade.
não é? Exatamente. Mas, obviamente que a cultura é um pouco mais vasta, a educação, mas também é saúde, não é? Porque promove bem-estar, promove, como Absolutamente. falámos aqui, a elevação, estarmos em contacto com as nossas emoções, podermos expressar e dar oportunidade que as crianças cresçam com essa oportunidade de se conhecerem através da expressão artística. Mas por isso é que eu falei destes três: Claro, educação, saúde e cultura. e cultura são essenciais na realidade. E andam todas juntas, Uhum. não se podem separar. Eu acho que como música, não é? Como cantora, eu é como se eu fizesse, como é que eu ia dizer? Isto não é só entretenimento, isto é saúde também. Eu presto nem sei, é quase como se eu faço terapia também sem saber, à minha maneira. Exatamente. Eu já tenho tido público que vem ter comigo, vem recitais ou isto e aquilo, dizer assim: eu estava tão mal, fez o meu dia. Eu saio daqui, olha, parece que a vida já não tem problemas nenhuns. Só de ouvir isto, não é? Sim, A pessoa claro. fez terapia sem ser terapeuta. Uhum. Claro. Mas é um bocado isso. Portanto, nós prestamos um serviço que não é só, eu vou-me ali entreter um bocado. É muito mais do que isso, Uhum. não é? E aquilo que falaste das culturas e isso é super importante, isso enriquece, não é? Não é ficarmos fechadinhos no nosso quadradinho. Uhum. Essas trocas de experiências e trocas de conhecimento e trocas de culturas, trocas de maneira de vida diferente, isso é super importante, isso enriquece uma pessoa, enriquece um artista, enriquece uma pessoa. Portanto, Claro. Sem dúvida, mas pronto, temos trabalho pela frente. Quando eu digo temos nós todos, enquanto sim, sim, sociedade, em realmente continuar dentro daquilo que é a nossa possibilidade, o nosso alcance, e nós temos sempre a oportunidade, pelo menos de 4 em 4 anos, era antigamente, agora o espaço até, o intervalo até mais curto, portanto podemos sempre estar atentos quem é que efetivamente dá interesse e atenção a quem realmente promove a cultura ou tem essa determinação em colocar na agenda, porque percebe sim, sim. perfeitamente quais os benefícios, temos essas oportunidades e estamos, obviamente, cá, conscientes. Espero que aqui também possa chegar enfim, esta mensagem a quem nos estiver a ouvir, porque efetivamente a cultura precisa. Os profissionais de cultura precisam, o público precisa ter essa Precisa. oportunidade, não é? Precisamos todos, portanto, vamos a isso e é essa a ideia. Aqui o convite da Susana era essencialmente para falar da sua experiência enquanto soprano, não é? Esta sua relação com a música clássica, este convite para a transcendência, a elevação. Eu tenho a certeza que muitas pessoas que já te ouviram, a ti e aos teus colegas, sentados a assistir a uma ópera, sentiram-se como essa senhora, não é? Que estavam tristes ou com alguma situação pessoal e saíram de lá realmente bem dispostos, com vitalidade, com alegria. Alguns provavelmente já se sentiram quase a levitar lá nos seus, como já me aconteceu comigo. Alguns já adormeceram, mas também é bom. Mas também é bom. Pronto, também é bom. Portanto, são experiências muito positivas na realidade e tudo o que nos faz bem é de continuar, incentivar, encorajar, sem querer intelectualizar muita coisa, porque, enfim, trouxemos hoje aqui a música clássica, amanhã poderei trazer os tambores ou qualquer outro veículo que possa Exatamente. levar-nos para esses estados. E então, Susana, não sei se tens assim, gostarias de deixar algumas considerações finais aqui para quem nos ouve no The Talk and Talk Zone? Não. Bom, se acham, a única consideração final, se acham que a música clássica não é para vocês, experimentem. Não tenham medo, experimentem. Eu sei que dei uma visão um bocado negativa, mas há oferta. Há alguma oferta. É procurar e é realmente para todos. E acho que uma pessoa indo a um concerto de música clássica vai ficar rendida.
Acho que é ir de mente aberta e coração aberto e não achar que não é para elas. Ok. Muito obrigada, Sana. Foi uma conversa séria, mas também foi uma conversa assim descontraída, fluida, porque realmente não é nada por aí além, é um género musical como outros, mas que tem aqui oportunidades de nos levar para campos assim de transcendência e quem, por exemplo, quer estar num caminho de despertar espiritual, que experimenta ouvir em casa, no YouTube, hoje tem imensa coisa só para Sim, sim, ganhar e perceber se ressoa, se tem o gosto. Isso pode ser um primeiro passo para depois ir assistir a um concerto, não é? Portanto, façam isso, exatamente. juventude, comecem a explorar Mozart, Beethoven, Bach, que foram aqui os compositores que a Susana nos trouxe, mas há tantos outros, aliás, os filmes que vêem, muitas das vezes têm nas bandas sonoras compositores excelentes, portanto, vão pesquisar também a música clássica e ela faz parte da história da humanidade, por isso estejam atentos, sejam pessoas abertas e cultas, por favor. E pronto, isto é por cima das considerações finais, porque não podemos deixar de falar daquilo que é realmente bom. E não se esqueçam também de seguir o The Talk and Talk Song para mais conversas inspiradoras como as que a Susana trouxe. Sigam também a Susana Gaspar e o trabalho dela. Eu acho que é fácil saber o que é que ela anda a fazer, porque é só fazer assim uma pesquisa e poderá eventualmente ter-se conhecimento de quais são os espetáculos onde ela está. Assistam a concertos de música clássica, ópera, outros géneros também, apoiem as artes e a cultura em Portugal, tem um papel vital na saúde, na educação e na identidade, não é, do povo, no bom relacionamento entre todos, entre os povos. A música não tem fronteiras, nem a língua é uma fronteira, não é? Não. Nem a língua é uma fronteira, porque fala diretamente ao coração. E então, com estas mensagens muito poderosas, despedimos-nos no The Talk and Talk Sound, com o coração cheio de amor à arte e é um até breve aqui no The Talk and Talk Sound. Até breve. Até breve. And here is Susana Gaspar. Let us see if she does Portugal proud. She opens her performance with an aria from Bellini's version of Romeo and Juliet. Juliet longing for Romeo's return.